Bem, a Carla, ela vai vir, ela vai contar pra gente sobre a experiência dela nesse mochilão que ela fez sozinha, passando por três países: Bolívia, Chile e Peru. Como foi toda essa organização? Ela fez tudo sozinha, ela organizou sozinha, ela entrou nos sites, ela viu o que ela precisava levar, ela planejou toda essa viagem de maneira independente, indo na fonte, perguntando, pesquisando, pedindo ajuda. Enfim, ela fez a viagem dos sonhos, passando por lugares maravilhosos, e ela vai estar vindo aqui contar essa experiência para vocês e para motivar você que está aí, às vezes também querendo fazer uma viagem, curtir alguma aventura. Então, não deixa de ouvir essa história. Para você também criar mais coragem, ir atrás dos seus sonhos e fazer o seu primeiro mochilão para fora do Brasil. Não é um bicho de sete cabeças, né? A gente está falando aqui da América do Sul, que é um lugar mais perto, que os preços são mais ou menos parecidos com os preços do Brasil, até mais barato que o Brasil, sim. Viajar para lá, para, por exemplo, Bolívia, Chile é um pouquinho mais caro, mas para Bolívia e para o Peru realmente é mais barato que o Brasil e em alguns lugares até é igual, né? Então a Carla Gordilli, que é a minha convidada de hoje, ela vai estar vindo aqui falar como foi essa viagem dela e motivar também você que está em casa a tomar essa atitude também e ir atrás do que você quer, do que você deseja, dos seus sonhos, assim como ela fez, né? E aí, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Então tá, vamos lá. Meu nome é Carla, né? Como já foi falado aí. Eu tenho 32 anos. Atualmente eu trabalho como enfermeira, mas desde 2015 que eu me apaixonei por viajar, né? Na verdade, foi quando eu comecei a viajar. Eu já tinha essa intenção. E é isso, sou apaixonada. Aqui no Instagram eu cresci postando as fotos, né, das viagens, ou das trilhas, ou das aventuras que eu faço. E aí acaba inspirando as pessoas, né? E a galera começou a seguir. E aí eu cheguei onde eu tô, quando eu conheci o pessoal aí, conheci a Vivi. E aí eu fiz a minha primeira viagem, como ela falou, para a América do Sul sozinha, em 2016. Eu queria que você falasse, assim, fizesse um resumo de como você planejou essa sua viagem, né, para três países e da onde surgiu essa ideia? Como foi? Então, surgiu através de uma amiga lá do trabalho, conversando com ela, ela falou que ela ia fazer essa viagem, e aí eu me achei interessante, eu falei, aí eu comecei a perguntar para ela, mas como que é, que não sei o quê, e aí ela foi me explicando, cara, eu fiquei assim, maravilhada, né, fiquei apaixonada, da mesma forma que eu te influenciei, ela me influenciou, né, e isso foi por volta de março e abril de 2016, e eu tive 6 meses, porque eu escolhi as férias para outubro, tive 6 meses para poder me planejar e preparar tudo para viajar. E foi uma decisão que eu tomei de viajar sozinha e pesquisei tudo sozinha mesmo, né? Então, assim, eu entrei no mochileiros.com, que é um site muito bom. Lá você encontra vários relatos de viagem, são bem detalhados, né? Eles falam sobre preços, dicas de hostel, de agência, né? De tudo, você encontra de tudo. É óbvio que você não vai ficar só nisso, né? Eu pesquisei também em blogs, entrei em várias outras coisas para pegar várias informações diferentes e juntar o meu quebra-cabeça. E aí decidi exatamente aquilo que eu ia fazer, né? Até buscar fazer amizade com as pessoas que eu via que já tinha ido, eu entrava no Instagram, perguntava, pedia ajuda, e aí eu fui fazendo tudo sozinha, montando, né? Olha, isso é uma coisa que eu não tenho paciência, entendeu? Eu admiro muito quem tem. Sério? Engraçado que, não, eu não tenho paciência de pesquisar para mim. Olha que louco. Quando eu volto de viagem, eu faço todo um relato, porque eu tenho um site, né, que eu escrevo sobre Aham. trilha, viagem, também viagem de aventura. Eu faço todo um relato com tudo que eu fiz, tudo direitinho para as pessoas. Agora, quando eu preciso pesquisar para mim, Sério? eu não tenho Ah, paciência de aqui, pesquisar, entendeu? eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse daqui foi o meu roteiro que eu fiz, imprimi, e aqui tem a data, horário, que eu ia chegar em cada local, para onde eu ia, o que eu tinha que fazer. E aqui tem também as opções, né, de agência, de lugar para ficar. Eu fiz isso aqui tudo muito bem detalhado, mas eu não comprei nada antes, eu decidi tudo na hora. Mas eu tinha todas as informações nas minhas mãos para poder ser mais fácil e prático, né? Para eu não perder o tempo da minha viagem fazendo isso lá, caso alguma coisa desse errado, caso eu não quisesse fazer aquilo que eu pensei que eu ia querer fazer. Então, assim, é muito importante você pesquisar e fazer esse planejamento, porque além de você ter uma grande economia,
né, com passagem aérea, com hotel, com hostel, no caso, né, com agência, você evita um monte de coisa, você evita perrengues, né? Imagina, você tá lá no local e aí você quer ir para tal lugar, você não sabe qual condução você tem que pegar e você vai perder tempo com isso, pode passar algum perrengue, ou então decidir viajar para um lugar numa época de chuva e você não pesquisou, acabou a tua viagem, né? Então, assim, é É. muito importante. Então assim, o primeiro passo, né, até o que a Carla falou aqui, para você pesquisar qualquer lugar que você quiser ir fora do Brasil ou no Brasil, é pesquisar a melhor época para visitar aquele lugar. Pronto, você deu o primeiro Exatamente. passo, qual é a melhor época? Ela vai coincidir com as suas férias, né? Então aí você se programa para aquela época. Depois disso já vem aí os outros passos, e isso a Carla fala muito bem, ela dá várias dicas, né, lá no Instagram dela. Então, não deixa de ver lá que ela te dá lá passo a passo de como planejar, tanto financeiramente, roteiro e tudo mais, né? Você visitou, no caso, três países, né? Que foi Bolívia, Sim, começou pela Bolívia. Eu vou falar na ordem que ela visitou, tá? sim. Aqui a gente vai fazer assim, a gente vai dividir por país. Então, ela vai falar um pouquinho o que ela fez na Bolívia, um pouquinho que ela fez no Chile, um pouquinho que ela fez no Peru, que foi o último país que ela visitou. Bem, em primeiro, antes da gente começar sobre essa questão dos países, por que você já queria visitar esses três países e por que você decidiu começar pela Bolívia? Então, eu escolhi começar pela Bolívia porque a minha intenção era ir me acostumando com a altitude, né? E o Peru, ele é mais alto do que a Bolívia. Apesar de que, como a gente está vindo aqui de uma altitude zero, eu acho que deu tudo na mesma coisa, porque eu passei mal do mesmo jeito. Me senti mal já de Sucre para Uyuni, no ônibus, muita dor de cabeça, enjoo. Mas assim, era um local onde a gente chegou mais baixo. Só que em Uyuni mesmo, no segundo dia que a gente subiu bastante. Aí eu escolhi por esse motivo, para poder acostumar pela altitude. Uhum. E aí eu comecei pela Bolívia e terminei pela Bolívia, né? Eu comprei uma passagem de ida e volta do mesmo lugar. E assim, eu queria que você falasse o que você fez na Bolívia, né? Já que desses três países que você visitou, você começou pela Bolívia, qual foi o roteiro que você fez nesse país? Então, a única coisa que eu fiz na Bolívia foi o Salar de Uyuni, né? Durante 3 dias, até chegar no Atacama, né? Eu fiz a travessia, eu não voltei para Bolívia. E foram E quantos dias? Quantos dias, assim, uma pessoa que quer fazer esse roteiro que você fez, né? Que no caso ir para Bolívia, fazer a travessia no caso da Bolívia para o Chile pelo Salar de Uyuni, quantos dias mais ou menos você recomenda? Então, você está me perguntando quantos dias para fazer a travessia ou do total das viagens que você pega o avião até ir para Bolívia Não, e voltar para casa? você chegou na Bolívia, aí na Bolívia você só fez essa travessia, não foi? Da Bolívia para o Salar de Isso, Uyuni, foi. né? São quantos Foi. dias? Quantos dias você ficou, a sua viagem? 3 dias. Três Foram dias, 3 dias. 3 dias E pelo 2 noites. deserto. E Isso. nesses 3 dias, né, da travessia, quanto em média? Eu sei que foi em 2016 que muita coisa mudou, aliás, muita coisa mudou mesmo, né? Aham. Em todos os sentidos. Mas na época, assim, quanto você gastou mais ou menos nesse primeiro país que você esteve? Contando com tudo, alimentação, passeio, quatro por quatro, hostel, tudo. Menos a passagem principal de ônibus e avião. E na Bolívia eu gastei, né, falar em dólar que fica mais fácil, né? Na época, esses US$ 500 foram 1.656 porque a média do meu câmbio, quando eu troquei no Brasil, deu 3,47. Estou aqui com a planilha aberta também. Então, assim, hoje o dólar tá 5,50, né? Então, tá aí R$ 2 mais caro. Então, na verdade, para 7 dias, né? Porque foram 3 dias em Uyuni e 4 dias em La Paz. Fiquei 4 dias em La Paz. Como eu fiquei não fiz muito passeio por lá, só curti mesmo o hostel, então não tive muitos gastos. Foi só a alimentação e o hostel mesmo. Então, esse passeio de 3 dias pelo Salar de Uyuni, saindo da Bolívia e indo até a fronteira entre Bolívia e Chile, estava mais ou Aham. menos uns R$ 700, 3 dias. Não é caro, sabe? Lembrando que isso indo pela Bolívia, porque é muito mais barato indo pela Do que Bolívia. pelo Uyuni. Isso foi em Sim. 2016, 2017. A gente não sabe ainda como é que tá isso. E aí você chegando no Chile.
o que você fez no Chile? Qual foi o seu roteiro pelo Chile? E quantos dias você ficou no Chile? No Chile, eu fiquei, não cheguei a ficar nem 3 dias inteiro. Foram 2 dias e meio, mais ou menos, né? Eu cheguei no Chile, também não tenho anotado aqui. Eu fiz a Piedras Roxas, Porra. né? Que eu não tô conseguindo falar aqui o nome. Eu fiz as lagunas, as 7 lagunas de Valtinari, né? Que fala, né? 7 lagunas escondidas. São aquelas lagunas que tem mais sal do que o Mar Morto e te faz flutuar. Você não consegue afundar, né? É. Tem tanto sal que você não pode ficar mais do que 20 minutos dentro dela, porque senão pode te dar algum problema de pele. Tem muito sal. Além de sal, acho que tem outras coisas também, né? Por isso que ela tem aquela coloração azul bem clarinho, bem bonito. Uhum. E depois eu fiz o Vale da Lua, né? Fui passear de bicicleta até o Vale da Lua. A gente foi de bicicleta, foi uma boa estradinha ali. Que foi só isso que eu fiz que eu me lembro. Ah, não, eu fiz aquelas lagunas altiplânicas. Uhum. Foi o que eu E, fiz no Chile. Tá me ouvindo? então, assim, o Atacama ele é uma cidade turística, né? Uma cidade bem simplesinha mesmo, a princípio, né? Porque o que canta na cidade é ela parecer ser simples, né? Mas É é algo rústica, né? rústico. É Exato. rústica, é bem gostosa, assim. E de dia, gente, faz muito calor, assim, igual no Rio de Janeiro, mas à noite faz muito frio. É incrível, assim, a mudança do clima lá. Que você fez lá no Chile, né? No Atacama. Qual você, assim, gostou mais? Que você curtiu mais fazer, assim? O que que você indica a pessoa ir para lá e não deixar de fazer, dentre os que você fez? As 7 lagunas, que são incríveis, são lindas, né? E Piedras Rojas. É lindo demais. A gente foi de dia pra lá e tava tipo 1 grau de temperatura, tava muito frio. Mas é muito lindo porque você vê lá os vulcões, né? Parece uma pintura, né? No céu, assim, no fundo, parece que você está dentro de uma pintura. E a água da laguna, quando eu fui, não estava congelada, né? Tem época que você vai que ela tá congelada. É um verdinho, assim, bem clarinho, é uma coisa muito linda. E você vê as pedras vermelhas mesmo, né? Que eles explicam que é por conta da época, né? Do vulcão, né? Que escorria e por conta de certas minerais, outras coisas que eu não vou me lembrar agora direito para falar, deixou a pedra com a cor avermelhada. É lindo, o lugar é muito lindo. Esse daí é em primeiro lugar para você não deixar de ir. Você falou que não ficou nem 3 dias, né? Ah, e, É, tá. E você falando são muitos lugares que você visitou. Como é que você fez para visitar todos esses lugares em 2 dias e meio, por exemplo? na verdade não foram muitos, né? Assim, foram 3 lugares e um passeio de bicicleta. Esse passeio de bicicleta, se eu não me engano, eu fiz no dia que eu cheguei. É que eu não me lembro exatamente a hora que eu cheguei, não sei se foi de manhã ou de tardezinha, tipo meio-dia. A gente deixou as coisas no hostel e foi procurar um local para fazer. A gente alugou a bicicleta e foi andar até o Vale da Lua. O outro passeio foi no outro dia. Então eu acho que teve um dia que a gente fez 2 passeios no mesmo dia, né? Porque eu fiz as Piedras Rojas, fiz as Lagunas Altiplânicas e fiz as 7 lagunas, né? Então foram 3 passeios, na verdade 4. Uhum, E dá para fazer 2 num dia. Acho que teve uhum, 2 que eu fiz num dia, não vou me lembrar agora uhum. exatamente quais foram, mas foi isso. Foi assim, foi uma viagem bem corrida, bem É, cansativa, né? Assim, uma coisa atrás da outra, a gente não foi para descansar, né? A gente foi se aventurar, né? A gente é. não, né? Eu falo assim até a gente, eu fui sozinha, gente. Só que uma coisa que eu preciso contar, que é muito importante, não é porque você viaja sozinha que você vai ficar sozinha, né? Esse É. estilo de viagem de hostel é um estilo de viagem onde você faz amizades. Só que assim, eu já fiz uma amizade, 2 amizades pela internet, que eu conheci 2 pessoas por esse site que eu falei, mochileiros.com. E aí a gente foi criando um vínculo, uma amizade, eles iam fazer o mesmo mochilão e a gente acabou fazendo isso pela internet juntos, passagem juntos, e a gente se conheceu lá, né? Se encontrou no primeiro dia. Sendo que a gente foi conhecendo outras pessoas, porque eu fui do Rio de Janeiro, eu passei conexão em São Paulo, depois eu fui para Santa Cruz de La Serra, Fui para de avião também para Sucre e de Sucre que eu peguei um ônibus para Uyuni. Então eu conheci 2 meninas de São Paulo no voo de Santa Cruz de La Serra para Sucre. Eu conheci um casal
no ônibus e tinha também mais 2 ou 3 pessoas que eu tinha entrado num grupo que estava se organizando para fazer em 15 dias esse mochilão e eu só entrei nesse grupo para poder buscar informações, para trocar informações, né? Não com eles, mas acabei conhecendo essas pessoas que resolveram fazer junto comigo para a gente ir junto. E o que é mais incrível, assim, que eu amo demais em viagem, não é só você conhecer o lugar, né? Não é só você conhecer o lugar, é você conhecer a cultura, né? Você imergir na cultura do lugar e são as amizades que a gente faz. É incrível você conhecer pessoas na mesma vibe que você. E até hoje a gente tem essa amizade. Essas 10 pessoas que a gente se conheceu no início da amizade, a gente tem amizade até hoje, a gente tem um grupo. A gente se encontra. Eles já vieram para o Rio, eu já fui para São Paulo, fui no casamento de um deles em Goiânia. Então tenho muito orgulho dessas amizades que eu tenho. E com certeza vai para o resto da vida, porque desde 2016 a gente está firme e forte. Então isso é muito legal, porque tem muita gente que fala assim, ai, você é maluca de viajar sozinha. Mas na verdade você nunca está sozinha, né? E a ideia de Isso. você viajar sozinha é exatamente você se abrir para o novo, você se abrir para conhecer outras pessoas, né? Porque às vezes quando você viaja num grupo, com um grupo de amigos, fica muito você e suas amigas, é muito você, Sim. né, e a outra pessoa. Então, quando a gente viaja com pessoas assim que a gente conhece, às vezes é uma amizade que dura um dia, né? Então, nas minhas viagens também tinha uma amizade que durava um dia, depois dava um abraço, vontade até de chorar, e no outro dia já estava conhecendo outras pessoas. Então, assim, é muito, muito legal mesmo, e a gente cresce muito, e várias amizades, como a Carla falou, né? Carrega para a vida. Bem, Pra então vida. falando ainda sobre o Chile, você lembra mais ou menos quanto você gastou nesses 2 dias e meio, 3 dias que você ficou no Chile? A gente sabe, não sei se você sabe, mas o Chile, desses 3 países, ele é o país mais caro, tá? Não é um país mais caro que é mais caro que Brasil. Pelo menos eu moro no Rio de Janeiro. Para mim é basicamente Uhum. a mesma coisa. E São Pedro do Atacama, no Chile, é o lugar mais caro, tá? Então, só para você ter uma ideia. Show. Então, eu gastei no Chile US$ 248 pelo câmbio que eu paguei, lembrando que foi de 3,47, foi R$ 803, mas dando o preço em dólar, né? Porque o dólar tá muito diferente de 2016. Foram US$ 248. Uma outra dúvida também, a questão de Ah, dinheiro. Como você fez? Você levou tudo em dinheiro, uma parte em cartão? Como é que é essa questão de fazer essa viagem tantos dias, né? Sozinha, com o dinheiro? uhum. Boa pergunta. Boa pergunta. Então, eu levei tudo em dinheiro. Mas eu, lógico, como uma pessoa bem prevenida que sou, eu levei o meu cartão de crédito desbloqueado para internacional, eu levei o meu cartão de débito por segurança, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu não podia só levar o dinheiro. Eu poderia ter levado só real, tranquilo. Só que o dólar lá fora, na hora de você fazer o câmbio para a moeda local, ele tem muito mais valor. Então, eu conseguia um valor maior, né? Muitas vezes, do que se eu fosse trocar o real um alerta na minha cabeça, né? Não sei se numa próxima viagem como essa eu levaria tudo em dinheiro. E eu já, se eu levar, né, eu não deixaria tudo junto. Por quê? Temos a doleira, né, a famosa doleira. Coloquei todo o meu dinheiro na doleira, só na doleira. E aí quando eu dormi no hotel de Sal em Uyuni, eu tirei a doleira e botei embaixo do meu travesseiro, que é pra ninguém tocar, né? Eu tô dormindo, vou deixar na mochila, sei lá, né? Vai, alguém pega e abre. Botei embaixo do meu travesseiro. Beleza, maravilhoso. Acordamos no dia seguinte, tomei café da manhã, arrumamos as coisas todas, fomos pro lado de fora do quarto, lá numa salinha, esperando, acho que alguma coisa botar no carro pra gente ir embora. E aí tô conversando com as meninas lá, a gente tá falando de leg, que ela é ótima, que é leg, que não sei o que não sei o que lá, e veio o papo de doleira. Quando eu falo doleira, eu, cadê a minha doleira? Estava embaixo do travesseiro. Se não rola esse papo, eu teria ido embora no primeiro dia de viagem, perdido tudo, porque eles poderiam até voltar primeiro, ia atrasar toda uma viagem de um monte de gente. E se eu chegasse lá e não tivesse meu dinheiro lá? Minha doleira, olha só. Verdade. Foi assim, muita sorte. Aí o que eu fiz? Eu não tirei mais ela do corpo. Eu dormia com ela na minha cintura. Eu só tirava para banho. Eu fiquei traumatizada. Depois do Chile, aí você partiu, né, para o Peru. Qual foi o seu primeiro destino no Peru? Quando eu fiz esse planejamento, né?
como eu também pensei que pudesse acontecer algum imprevisto, porque eu li vários relatos, né, de imprevisto até com ônibus ou com alguma coisa assim. Eu não queria deixar de fazer nada que eu queria fazer. Então, eu Uhum. fiz o seguinte, nesse roteiro eu coloquei 2 dias extras. 2 dias Uhum. extras sem fazer nada. Um no meio da viagem, que era justamente quando eu saía do Chile para ir para... Na verdade, eu não saí do Chile direto, né, gente? Foi toda uma... Cadê aqui o roteiro? Eu saí do Chile, São Pedro da Atacama. Então, de São Pedro da Atacama, eu fui para Arica, né, cidade de Arica. Aí a gente troca o ônibus. Fui até Calama. Não, minto. Bus semi-ônibus até Calama e Cama até Arica. Aí depois de Arica eu fui para Tacna, depois Arequipa. Em Arequipa eu fiquei. Eu fiquei em Arequipa 2 dias. Cheguei lá no dia 7, Arequipa já ainda é no Peru ou no Chile? no Peru. Arequipa já estava no Peru já. Aí eu fiquei 2 dias e meio, mais ou menos, que eu cheguei lá umas 4 horas da tarde. Aí eu fiquei em hostel também. Aí depois de essa foi a primeira cidade, né? E eu fiz um passeio lá em Arequipa, que eu não vou me lembrar agora. Deixa eu ver aqui se tem aqui o nome. Foi o Cânion del Colca. Não, eu fiz só a visita pelo alto. Eu não fiz aquele trekking que a galera desce o cânion todinho, dorme e depois sobe no dia seguinte. Não fiz. Eu fiz de um dia só. E aí foi assim um lugar que me marcou muito, foi muito bacana. Eu fiquei no White Rover, não sei se vocês já ouviram falar nesse hostel. Eu ouvi muito nos relatos que eu pesquisei e aí decidi ficar nele. Eu fiquei nele em Arequipa, em Cusco e em La Paz, foram os 3. E foi muito legal porque eu tinha um barzinho, né, no hostel. Eu adoro essas coisas assim também, né? Além do hostel, tinha um barzinho balada, né? Virava uma balada à noite. E aí foi muito maneiro, porque a gente curtiu muito. E aí a gente curtiu lá a baladinha, de lá a gente foi para uma outra balada que tinha na rua do lado e eu fui para esse passeio direto. A gente não dormiu. A gente chegou, tipo, acho que passava lá umas 5 horas da manhã, 4 e pouca, porque era longe, era muito longe de Arequipa. Eu não lembro agora quanto tempo. Não sei se eu vou ter aqui escrito quanto tempo de carro até o passeio, mas eram bastante horas. Tanto que a gente saiu de madrugada. Pegamos a mochila que já estava pronta, entramos na van, a gente foi dormindo na van até chegar no local. Né? Então, assim, uma história muito maneira. E é aqueles barzinhos muito legal, sabe? Que tem shot, que tu sobe no balcão para dançar, mas nada assim vulgar, nada assim, não. Tudo pessoal assim, maneiro, assim. Muito legal, cara. Uhum. Muito divertido. Foi assim, marcou bastante. Foi muito bom. Uhum. Arequipa, e foi onde eu provei também o tal do ceviche, né? Que eu nunca tinha provado, que é famoso lá do Peru, mas e é apimentado também. Eu pedi um pouco sem pimenta, mas eu gostei, muito bom. E aí, do, de Arequipa, eu fui para Ica. Não sei se vocês já ouviram falar em Ica, que tem um oásis, né? Chamado Rua Caxina. E é incrível, né? É uma cidadezinha com um lago no meio de umas dunas e a gente fez uns passeios lá de escorregar. Muito legal mesmo. A gente ficou num hostel lá. Foi assim, o lugar é muito bonito também, muito legal. Aí, de Ica, eu fui para Lima. Só isso tudo baldeação, né, gente? De ônibus. De Ica eu fui para Lima e de Lima eu fui para Huaraz, que era um dos pontos auges dessa viagem, né, gente? A Laguna 69 era um dos sonhos de fazer essa laguna. E aí eu queria muito isso. Aí eu queria muito fazer essa laguna. Eu falei, não, eu tenho que fazer, sabe? E aí, foi o Glaciar Pastoruri, né? A geleira que tem lá. Foi o meu primeiro passeio, que também, gente, não tem uma trilha muito grande, porque o carro ele vai até mais o alto. E aí você caminha numa trilhazinha lá feita de cimento com pedras, né? Super ótimo para caminhar. Tem uma estrutura boa, mas você está a 5.250 metros de altitude, é muita coisa. E o fato só de você andar mesmo numa linha reta, tinham pequenas subidinhas assim, já era muito sacrificante, cansava muito, dava uma falta de ar, às vezes até uma dor assim no peito, você tinha que parar e falar, gente, como assim? Eu tô andando só, né? Mas assim, foi incrível também. E aí no outro dia eu fiz a Laguna 69, foi sensacional, nossa. E aquela história, não sei se vocês já ouviram falar de se vestir como cebola, né?
Você vai para um lugar frio, você vai com outras roupas por baixo que você vai tirando. Porque quando eu fazia a trilha, eu tive vários momentos, né? Eu comecei toda agasalhada. Eu tinha a segunda pele, fleece e o casaco corta-vento. E aí você começa a andar, você começa a sentir calor. E aí eu tiro um, tiro outro. Eu cheguei a ficar de top. Eu fiquei só de top nessa trilha. Aí chegou numa parte lá no alto, chover. E aí muito frio. Aí bota tudo de novo. Aí bota casaco, tira casaco. Fica É, nessa daí. Mas assim, você pega vários momentos ali, né? Parte com chuva, sem chuva, porque você tá muito alto, tu tá na montanha. Então, tu às vezes passa por nuvem. Assim, é muito interessante. Assim, é uma experiência incrível. Incrível mesmo. uhum. E aí, de Huaraz, eu voltei para Lima, né? Se eu não me engano, acho que eram 8 horas de viagem, de Lima para Huaraz. Aí, em Lima, eu tinha deixado, nesse ponto, eu tinha deixado um dia extra, né? Porque se acontecesse alguma coisa, eu não queria perder de fazer um dos principais da viagem, que era a Laguna 69, né? Só que eu não usei, não precisei usar, e eu não quis ficar. O que que eu fiz? Eu fui direto para o aeroporto e eu para antecipar minha passagem para Cusco, dia seguinte. Aí Uhum. eu fui para Cusco um dia antes, então eu ganhei um dia em Cusco, que é maravilhoso, gente. Cidade de Cusco, eu amei, é maravilhosa. Gostei muito de lá e foi assim incrível também. E aí em Cusco, eu não lembro também a ordem dos passeios, né, gente? Tem 4 anos aí que eu fiz essa viagem, eu ainda lembro muita coisa assim de É cabeça, verdade. mas eu fiz o que eu fiz primeiro em Cusco, deixa eu ver. Eu fiquei no hostel no Eindhoven, né? Como eu falei, lá também, mas eu fiquei. Aí depois eu fui para Machu Picchu. Em Machu Picchu, gente, Machu Picchu não é em Cusco. Ele fica na cidade de Águas Quentes, Águas Calientes. E aí é bem longe, é bem longe. São, sei lá, acho que umas 5 horas, 4 horas para chegar, não é? E aí a gente vai numa van, numa estrada mega no penhasco, assim, até chegar lá. E aí chegamos até. Eu não fui de trem. Muita gente vai de trem. A única coisa que eu comprei antecipado, né? E foram os voos internos também que eu tive lá da Bolívia. Por quê, gente? Porque Machu Picchu pode superlotar, então você tem que garantir. Ah, pode ser que você chegue lá na hora, o cara da agência consiga o ingresso para você? Pode, mas pode ser que não. E aí, tu vai arriscar? Eu não quis arriscar. E também porque eu ia subir a montanha Huayna Picchu. Mas como no dia o tempo não estava legal, eu fiquei com medo de subir, começar a chover, eu não consegui aproveitar a parte lá de baixo, né? Que é mais perto de tudo, que é aquele negócio mais gostoso ali. Aí eu não subi. Acabei não subindo, desisti de subir a montanha e fiquei só naquele pedacinho lá de baixo curtindo mesmo. Machu Picchu, que, gente, sinceramente, é um dos lugares assim que super me impressionou. Eu achei que eu fosse, eu achei super assim, eu pensei assim, Machu Picchu, já vi várias fotos, não tem nada demais, é bonito, e tudo mais, mas a energia daquele lugar é surreal. É. Quando tu entra, tu sente aquela energia, e você escuta a história, tu vê aquela coisa assim linda, maravilhosa, uma coisa assim preservada de muito tempo antes, da época dos Incas. Então, assim, é muito incrível mesmo. É uma energia surreal. E aí Uhum. voltei, né, para Cusco. Aí acabei ficando em outro hostel, que eu não tô me lembrando o nome agora. Acho que é Millie House, o nome do hostel que eu fiquei. E aí, gente, nessa caminhada, eu não precisei levar minha mochila de 60 litros. É importante falar isso também, né? Porque eu não ia fazer uma trilha com uma mochila de 60 litros. Os hostels, eles têm uns quartinhos justamente para a galera deixar essa mochila e ir só com a mochila de ataque, porque todo mundo faz isso. E eles não cobram por isso, tá? E é super seguro, né? Também você não vai deixar nada de valor naquela mochila de lá. Você leva o que é de valor com você, né? E aí, voltei. O que eu fiz mais em Cusco foi... Fiz Salineiras de Maras, fiz aquele passeio de andar de quadriciclo também. Fui Esse para eu não fiz. caminho de lá. Não fez? E eu Não. fiz também aquele Vale Sagrado. Fiz o Vale Sagrado e fiz um passeio que era um dos auges também, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a Montanha Colorida em Cusco. Ah, eu Só não que amo. teve um grande probleminha, né? Eu não vi essa montanha colorida, sinto muita vontade de voltar lá, porque a gente começou a fazer trilha. E olha, vou te falar, foi a trilha mais difícil de fazer, até mesmo do que a da Laguna 69.
é muito alto e é muito cansativo. Também são horas de estrada até chegar lá. Você sai bem cedo, assim, de madrugada para ir. E aí a gente fazendo a caminhada, começou o tempo a ficar meio ruim. E aí, quando a gente estava quase lá, já tinha horas de caminhada, estava quase chegando, a guia falou assim: Olha, tá vendo aquela montanha ali? É a montanha colorida, mas ela tá coberta de neve. Vocês vão querer continuar? E nisso já tinha começado a nevar, tava muito frio, muito frio. Aí eu falei: Continuar nada, eu vou é voltar, já tá tudo coberto de neve, o que que eu vou fazer até lá? E eu já tava com a minha mão congelando, gente. Eu achei que eu fosse perder meus dedos de tanto que tá congelado. E eu tava de luva, tava toda agasalhada, casaco, capa de chuva, né? Porque nevou e choveu ao mesmo tempo. E aí eu voltei com guia, né? Foi o tempo de eu voltar, que eu cheguei no acampamentozinho lá que tem, né? A base, antes de você começar, caiu um toró. Não tinha mais só neve, foi muita água. E depois o pessoal que chegou todo molhado naquele frio. Tinha gente, assim, quase com hipotermia. Tremia demais. Todo mundo botando muito casaco, dando chá quente para poder aquecer, porque é muito frio. Só que uma coisa, né? Claro que o guia sabia que a montanha estava coberta de neve, porque a montanha não vai se cobrir de neve de uma hora para outra, né, gente? Isso eles já sabiam do tempo, mas eles não querem perder ali o cliente pro coisa. Mas eu acho que seria muito melhor a pessoa ser sincera e aí você ia escolher um outro passeio, não é? Escolheria ali um outro passeio com eles, você não ia deixar de fazer. Mas, Mas mesmo eu tô na assim, dúvida. A montanha estava coberta de neve ou o tempo estava fechado e você não conseguia ver? Era neve mesmo? ela falou que era neve e de longe estava bem branco mesmo, porque pelo caminho, eu tenho até um vídeo, a gente já tinha muito gelo pelo chão, pelo caminho, Ah, muito gelo já. E aí tava nevando e muito frio, começou a nevar e ficou mais frio ainda. Mas mesmo assim, né, foi uma experiência, uma história para contar que eu tenho, uma experiência linda. E assim, o caminho, né, antes do tempo começar a ficar ruim, é uma paisagem belíssima, é uma coisa assim surreal, é lindo demais. Então, assim, já valeu a experiência, mas eu fiquei com aquele gostinho de querer voltar, porque eu quero ver a montanha colorida, eu quero chegar até lá, né? uhum. Mas eu não consegui. E aí eu fiz esses passeios em Cusco, né? Passei ali pela cidade, que é bem legal. E de lá eu fui para La Paz, na Bolívia. Aí você já Peguei. começou a retornar. Aí você Já já comecei a estava. retornar. Isso, de Cusco eu fui para La Paz. Fui para La Paz de ônibus e olha, tem um perrengue desse que assim, foi uma coisa de louco, porque eu fui para pegar, a gente foi lá, né? Era sempre assim, eu chegava na cidade e comprava já, quando eu chegava na cidade que eu comprava passagem de ônibus para o outro lugar daqui a alguns dias. Então chegamos lá, fomos acho que no dia seguinte ou uns 2 dias antes, porque eu fiquei bastante tempo em Cusco, comprei a passagem, tudo certo. Chegamos lá na rodoviária bem antes do horário. E aí, então, chegamos, aí daqui a pouco veio o cara correndo, corre, 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 que não sei o que o ônibus já foi. Eu falei, como assim o ônibus já foi? Não, corre. Eu falei, não, mas o horário tal. Não, mas o ônibus de vocês foi cancelado. Como assim? Colocou a gente num táxi e o táxi foi atrás do outro ônibus do horário anterior que já tinha saído. Olha só que louco. Caramba! E a gente foi correndo atrás do ônibus para poder parar o ônibus, para poder a gente entrar no ônibus, né? E aí depois a gente descobriu que o ônibus não ia parar aonde a gente tinha que parar, que eu fui para Copacabana, na verdade, de Paz, eu fui para Copacabana primeiro. E aí teve uma menina que ia fazer a mesma coisa que a gente, ficou discutindo lá com o motorista em espanhol, né? Enfim, graças a Deus deu tudo certo. Ele parou onde tinha que parar e aí já tinha uma pessoa da agência que a gente contratou encontrando a gente para poder de van para levar até a imigração, né, para poder entrar na Bolívia, fazer todos os trâmites e ir para Copacabana. Chegando em Copacabana, comprei lá o barco, né, para atravessar para ir para Ilha del Sol. Né, eu fiz essa loucura, me arrependi de ter colocado essa correria toda no meu roteiro, porque assim, é um lugar bonito, a Ilha del Sol, mas foi uma trilha feita assim numa correria absurda, porque a gente chegou, já pegou comprou, né, a passagem de barco lá, né, para atravessar, para ir para a ilha, que também demorava. Chegou lá na ilha, a gente tinha que fazer uma trilha para o outro lado da ilha, que é onde tinha a estrutura de pousada para a gente ficar. Então, lá também é muito alto. Eu não me lembro agora a altitude, mas era tipo em torno de mais de 4.000 metros de altitude. 4.000, 5.000. Uhum. E assim, tinha umas subidas e descidas, e eu com uma mochila, assim,
cansada, muito cansada. E a gente tinha que fazer rápido a trilha, porque já ia escurecer. Porque a gente chegou no Nossa. final da tarde, perto do final, de tardinha, e a gente tinha que chegar antes. Eu nunca fiz uma trilha tão rápida. A gente conseguiu bater recorde. Eu não lembro agora quanto tempo que era de trilha. A gente conseguiu fazer em menos e a gente chegou antes de escurecer, assim, no pôr do sol. Então, assim, eu não aproveitei o caminho, aquele lugar que é bonito. Tem as histórias também dos Incas. E aí cheguei correndo no lugar. Então, assim, foi uma experiência cansativa e estressante. Então, assim, é uma Uhum. coisa que eu tiraria do meu roteiro, ou então colocaria mais um dia para fazer com calma, para poder dormir em Copacabana e ir de manhã para lá, para fazer a trilha com calma, para dormir essas coisas todas. Porque tem dois lados a ilha, né? Então, um lado é mais habitável, onde tem as pousadas, né, para você se hospedar, e o outro não, né? E aí o barco deixa nesse outro lado. Mas assim, foi Uhum. uma correria danada. E aí depois de lá, no outro dia, a gente veio embora. E aí de Copacabana peguei um ônibus para Paz. Foi quando eu fui para La Paz. E aí em La Paz eu não fiz muita coisa, porque eu quis fazer esse passeio de bicicleta na Estrada da Morte. Não era uma coisa que eu queria muito. Não me arrependi também de não ter feito, porque a galera que foi, teve Eu gente também que não. voltou para van porque estava chovendo, muito frio, e aí não aguentou fazer tudo. Sim, eu fiquei mais descansando mesmo, porque acho que a gente tem um limite de viagem. Eu ainda não tinha descoberto o meu. Foram 26 dias de viagem, mas no 20º dia eu já estava doida para ir embora. Então, eu terminaria a viagem no 20º dia, sabe? Eu acho que a gente se planeja inconscientemente também, né? Então, já tá chegando no final, tu já começa a ficar com o corpo cansado, porque faltando 6 dias, eu já, tipo, tava não aguentando mais, mas do 20º, do início até o 20º, tava com gás total. Feito todos os principais pontos da viagem, né? Aí tu dá uma desanimada também um pouquinho, mas aí foi, assim, foi ótimo. Aí de La Paz eu peguei um voo para Santa Cruz de La Serra. E em Santa Cruz de La Serra eu peguei um voo pro Brasil. Então, uma coisa que a Carla falou é um pouco que aconteceu comigo, mas isso varia de pessoa para pessoa, né? Eu não viajaria de novamente, assim, 30 e poucos dias viajando, né? Eu ficaria menos, tipo, 20 dias eu acho que seria o ideal numa viagem, para fazer uma viagem dessa, seguindo ali, pesquisando os roteiros bem específicos, ouvindo essas histórias, né, dos lugares que Machu Picchu não pode deixar de faltar, Laguna 69, É, Rainbow Mountain, sabe? A travessia. Então, assim, no roteiro que você fizer, vai certeiro, sabe? Não deixa de pesquisar, pode entrar lá no perfil da Carla, né? Ver as dicas que ela tá dando de planejamento. Você viu que ela é cheia das planilhas ali, ela tem tudo anotado. E ela com certeza vai estar te auxiliando nisso também, tá passando várias dicas super legais. Então não deixe de conferir lá no perfil dela.